Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Pode Confeitar, gente. E temos aqui um ilustre convidado, que é o André Castro. Inclusive, ele tem um podcast, que é o Negócios em Jogo. Isso, André? Isso mesmo, todas as plataformas de streaming. Olha aí, ó. Fundador da Move Negócios. E a gente vai falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória e trazer muitos insights aqui, principalmente sobre gestão de pessoas, que é algo que eu também preciso aprender muito. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ju, gratidão pelo convite, gratidão pelo espaço também, parabéns pela iniciativa. Realmente, eu acredito que a gente tem condição de mudar o mundo através daquilo que Deus confiou em nós. E uma maneira de pulverizar isso é justamente através desses canais, né? Um podcast é um canal que a gente consegue acessar várias pessoas ou até mesmo milhões de pessoas através desse canal maravilhoso que é o podcast. É algo que eu confio, é algo que eu faço, né? Há um tempo também. Então, cara, gratidão por aceitar esse convite. Vamos lá, vamos falar sobre o que tem de melhor aí quando o assunto é pessoas. Sobre negócios, empreendedorismo e como que a gente pode aplicar isso também no dia a dia do nosso público, né? Que a maioria são os confeiteiros. Com certeza. Então, começa contando para nós um pouquinho da sua trajetória, também como começou o seu podcast, enfim, a gente quer conhecer um pouquinho do André. Maravilha. Então, vamos lá. Eu era funcionário público, né, antes de empreender, eu era funcionário público e concursado, eu acabei pedindo exoneração justamente para empreender, né? E esse meu meio público, ele era ligado ao militarismo. Então, eu fui militar por 6 anos. E dali, no meio desse caminho, eu adorava o militarismo, só que me incomodava um pouco com o funcionalismo público, né, que são coisas diferentes. Então, eu pedi aí a exoneração. Na época, a minha família foi um pouco contra. Meu irmão é concurseiro, meu irmão é funcionário público até hoje. Mas assim, pô, você vai trocar o certo, né? Pelo duvidoso. Sim, foi justamente isso também. Normal. Eu falei assim, sim, vou fazer isso. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque realmente eu me encontrei no empreendedorismo, né? Eu vi que é algo que eu me realizo, é algo que eu posso impactar as pessoas através do que eu faço, né? E nesse meio do caminho, Ju, eu fiz a faculdade, né, de contabilidade. Minha formação principal é contabilidade, né, a essência minha, né, eu sou contador, apesar de falar que eu já não sou mais contador há algum tempo. Hoje eu sou empresário, né, mas eu fui contador por um tempo, foi uma benção, e a minha história é um pouco curiosa com contabilidade. Todo mundo fala assim, pô, André, que sonho bacana que você tinha de fazer contabilidade. Eu falei, pior que não, cara, eu cheguei a fazer inscrição, eu queria fazer ADM, e daí a mulher da faculdade que me convenceu a fazer contabilidade. Eu falei assim, pô, por que você não faz contabilidade? O mercado que tem alto. Eu falei, não, beleza, pode fazer. E assim que eu me inscrevi na faculdade de contabilidade também. Paixão. Quero fazer. Não, nem sabia o que era. Eu costumo dizer que são, às vezes Deus nos conduz por um caminho e a gente vai meio que à força, assim, né? Não, tem que ser por ali, né? Então foi assim que foi o meu contato com a contabilidade, daí o empreendedorismo veio no meio do caminho ali e foi maravilhoso, assim, sabe? Hoje eu entendi que a gente tem sim condições de mudar o mundo, como eu falei no início ali, através daquilo que Deus confiou a nós. Nós, empresários, sim, nós temos um dever social em melhorar as pessoas que estão dentro do nosso negócio, né? Elas têm que sair melhores do que elas entraram, e ponto final. Esse é o nosso dever, a gente tem que cumprir esse propósito, né? E no meio do caminho eu entendi isso, né? Eu falei assim, rapaz, a gente precisa fazer alguns ajustes de ponteiro aqui, e foi o que eu fui fazendo no meio do caminho, né? Acontece que quando eu saí do meio militar, Ju, lá é muito legal as coisas. É mais ou menos assim, Ju, vai lá e faça tal coisa, você vai lá fazer tal coisa, porque senão você tem punições e às vezes algumas delas pode ser até uma prisão. Então é muito fácil fazer com que as pessoas fizessem aquilo que precisava ser feito, ou seja, aquilo que você queria que elas fizessem. Acontece que quando eu saí, né, meu pai também, né, romantizava o empreendedorismo, e eu fui enganado. Ele falou assim, rapaz, agora vai ser fácil as coisas pra você, né? Porque agora você é o chefe, cara. Agora você é o dono do negócio. Agora você vai trabalhar menos, vai ganhar mais e você vai mandar e as pessoas vão obedecer. Eu falei, rapaz, nossa, que mundo é esse, gente? Não, que sonho. Eu falei, que maravilhoso isso, papito. Eu falei, pai, a gente agora chegou minha vez de brilhar, né? Só que assim, eu cometi um erro que a maioria dos empresários, eles cometem, que é escutar conselhos de quem não tem resultado. O meu pai é um ser humano muito incrível e eu honro a vida dele. Afinal, ele me deu a vida e vários ensinamentos que ele me deu ao longo da construção do meu caráter, eu carrego até hoje, é o que me trouxe até aqui. Só que o meu pai nunca empreendeu. Olha só. Então eu peguei um conselho com alguém que não tinha resultado. Ele nunca empreendeu. Na maior boa intenção dele, não era assim que funcionava. Só que quando eu fui, de fato, empreender, né, quando tudo isso aconteceu, eu vi que eu trabalhava muito mais, no começo ganhava muito menos, né, e eu mandava e ninguém fazia. Eu falei assim, rapaz, eu vou ter que ajustar isso no meio do caminho. E eu precisei entender como que era os mecanismos. E eu comecei a tratar, e uma dica que eu deixo para você, empreendedor que está nos escutando hoje, é que trata o empreendedorismo como uma ciência, Ju.
Por quê? Um médico, ele leva quanto tempo para meter a mão num paciente e começar a operar? Alguns anos de estudo. Agora, por que um empresário, empreendedor, ele acha que só pelo fato dele fazer um bom bolo, ele acha que ele pode empreender? Vou abrir minha loja, porque nossa, eu amo cozinhar, né? Primeiro é o amor, né? Exatamente. Eu amo confeitaria, e aí eu vou abrir minha loja. Sim. Tá tudo certo. E hoje, assim, que nem assim, que nessa galera que tá escutando, a galera da confeitaria e tal, em todas as áreas, a maioria é um artista. Entende? Que nem, por exemplo, eu sou um artista contábil. Eu entendo de números. Eu entendo de números, não entendo de pessoas. E daí, quando você vai empreender, não adianta só fazer um bom bolo, não adianta você só fazer um bom balanço contábil, não adianta. Você tem que ter outras habilidades. Agora tá em alta, né? As soft skills, as habilidades, enfim. Então, você vai ter que gerir pessoas, e isso não me ensinaram na minha faculdade de contabilidade. Pasme, mas o contador não entende de finanças. O contador entende de contabilidade, que é algo um pouco diferente, tá? Não me ensinaram, por exemplo, assim, a gerir processos. Então, tudo isso eu não tive essas habilidades construídas dentro de uma faculdade, por exemplo. Então, eu tive que ir para o meio dos negócios e estudar e aprender. Então, não basta você ter um ótimo produto ou um bom produto, ser um grande artista. Se o teu negócio é empreender, você vai precisar entender de processo, de finanças, de contabilidade, de jurídico, de pessoas, porque senão você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir expandir o teu negócio, porque afinal de contas você vai precisar de pessoas, vai precisar de uma estrutura mais robusta. Sim. Então hoje, um erro que eu vejo, né, os nossos clientes também, que a gente atende hoje mais de 400 empresas espalhadas pelo Brasil, é que justamente não entenderam ainda essa dinâmica, que o empreendedorismo ele é uma ciência, ele tem que ser estudado ao longo da nossa trajetória para que a gente tenha sucesso. Todos os negócios, Ju, todos os negócios abertos no nosso país são fadados ao sucesso. Nenhum é fadado ao fracasso. Acontece que as empresas desaparecem justamente porque os empresários eles pecam em algumas premissas básicas do negócio, que é isso que eu falei agora, gestão de pessoas, jurídico, contabilidade, financeiro e por aí vai. Então, assim, não tem negócio que tem chance de dar errado no nosso país. Se eu fizer 6 pães agora aqui, e eu ir no sinaleiro ali, eu vou vender 6 pães. Isso é empreender. Então, assim, a gente vive de fato no país das oportunidades. Ah, André, mas pô, a carga tributária é muito alta, o governo não sei o quê. Na verdade, isso é uma desculpa. Na real, essa é uma desculpa que as pessoas encontram para sustentar o fracasso. E a real é que não é nada disso. A real é que você tem que gastar energia com aquilo que está no teu controle. E não é possível que hoje tenha tantas pessoas ganhando dinheiro no nosso país, ganhando não, fazendo dinheiro no nosso país, estão fazendo dinheiro no nosso país, né? E outras não. Você concorda comigo que tem alguma coisa que alguns decidiram fazer e outros não? Tem alguma chavinha ali que precisou ser virada, alguma competência que ficou para ser desenvolvida. E muitas vezes você acha que é a mentalidade do empresário? Eu acho que sim. Que eu acho que vai interferir nessas tomadas de decisões, entender essa parte de gestão que é necessário. Porque muita gente às vezes acaba culpando, de fato, o governo, ou meus funcionários, entre outras situações. Ah, não vale a pena empreender no Brasil, vou fechar minha empresa. Infelizmente, eu acho que é algo mais cultural também, né? E daí envolve a mentalidade. Então, a cultura do empreendedorismo no nosso país, infelizmente, é uma cultura ainda que é um pouco... qual que é a palavra? Um pouco amadora. É isso. O empreendedorismo hoje no nosso país, infelizmente, ainda ele é muito amador. Você acha que a gente é movido muito por emoção? Eu falo por mim. Então, a gente, nossa... Tá dando certo, meus eventos, tô fazendo 20 casamentos, nossa, no ano, achei que tava arrasando, pede a conta da Copel, né, pede pra sair, beleza, tem aquela questão da ousadia, da coragem, que isso também faz parte de mim, né, mas aí você não calcula os riscos e também tudo que vai envolver o teu negócio, tudo isso que você descreveu. Então eu vejo que, e muitas pessoas que me seguem também, alunos e tudo mais, tem essa questão emocional, né? Poxa, eu tenho o sonho de abrir minha loja, de abrir o meu negócio, mas aí a gente acaba ficando no sonho e aí você vai aprendendo na prática, no dia a dia. Então tudo isso que você falou é algo que eu estou aprendendo, né? Desde da gerir pessoas, a parte jurídica, finanças e tudo mais. Mas é que assim, porque no dia a dia eu tô aprendendo, não que antes, né? Eu sabia que eu teria que desenvolver essas habilidades. E, infelizmente, você tem que aprender com a dor, né? Eu sempre falo que Deus perdoa, os negócios não. Então quando você vai para o campo de batalha, às vezes você tem que aprender de uma maneira muito dolorida. Às vezes envolve uma quebra do negócio. Né? Às vezes tem que aprender dessa maneira. Então, assim, Ju, eu acredito que sim, faz parte um pouco, é a questão cultural, sim, nossa, né? Acerca de essa mentalidade do empreendedorismo. Mas eu acho que está se levantando uma nova geração, como você, como a minha, que está disposta a ir para esse próximo nível quando o assunto é gestão, quando o assunto é negócio. E tem que saber apanhar, né? E tem que saber apanhar, exatamente. Porque assim, coragem, obviamente, você não precisa nem falar, é uma característica que o empreendedor tem que ter.
né? A coragem tem que estar embutida dentro de nós. É impossível você empreender no nosso país hoje também, que nem eu falei, a gente tem diversas oportunidades, mas é impossível a gente empreender sem coragem. Então, nós hoje, na condição de empresário, a gente tem que ter coragem para abrir as portas do nosso negócio. Isso sem sombra de dúvida disso. E depois disso, a qualificação. A gente tem que se qualificar de fato. A gente tem que realmente entender por que as pessoas estão saindo do nosso negócio. Por que eu não estou vendendo mais? Qual o tamanho do meu mercado? E qual as pessoas que eu quero atingir? Pô, diversas vezes eu pego, assim, principalmente eu trabalho com terceirização, né? O que é uma terceirização? Terceirização é eu pegar e contratar uma babá para cuidar do meu filho, que é o meu negócio. É diferente de uma adoção. Adoção, eu entrego meu filho lá e falou, nunca mais eu vou ver você. E a terceirização não. A terceirização é uma contratação de uma babá. Eu vou ter que continuar dando amor, eu vou ter que continuar dando carinho, eu vou ter que continuar a levar para a escola, entendeu? Isso é uma terceirização. Ou eu tenho bala na agulha e vou contratar um financeiro e pago 10 pau por mês e eu trago o cara para trabalhar na minha empresa. Se não, eu vou ter que continuar fazendo algumas coisas, algumas atribuições como dono da empresa. Algumas informações precisam chegar. Então, isso envolve consciência. Isso envolve o empresário precisa entender qual que é a dinâmica disso. Qual a importância de ter os números claros? Porque senão entra na pergunta que você me fez agora e eu vou te responder. Contornei tudo isso para chegar lá. Sim, quando você coloca razão e emoção para disputar um resultado, ou seja, uma ação, se você não tiver os dados corretos da razão, com certeza a emoção vai falar mais alto. Eu vou te dar um exemplo. Então, assim, eu não tenho controle nenhum de quanto que entra dentro da minha empresa, mas eu sei que mais ou menos está faturando uns 200 mil reais. Pense comigo, se eu faturo uns 200 mil reais, eu não consigo pagar uma parcela de 10 mil reais por mês? Pô, 10 mil reais por mês não chega nem 10% da empresa. Então é 5%. O que é 10 mil reais por mês, certo? Daí eu chego lá na Porsche e falo assim, viu, cara, pega meu carro 200, financia esses 600 pau aí e vai dar uma parcelinha de 10 conto por mês. Daí, cara, o cara fala, não, beleza, passa a prova. E daí você vai dar uma volta no Porsche. Daí você liga que faz aquele roncão, bam! E daí você não sabe se você pode pagar os 10. Mas você já entrou no Porsche, já sentiu a emoção, já deu aquela acelerada. Quem que você acha que vai falar? O banco aprovou. Só a acelerada já foi mais uns contos ali. Você entendeu? A emoção vai falar mais alto nessa situação. E eu sempre falo pra galera, cara, o banco é o teu maior coach. Sabia? Porque, cara, o banco confia em você, cara, de um jeito que nem mesmo você às vezes acredita em você. E é uma motivação pra você levantar, porque toda vez você lembra que você tem uma parcela de 10, 15 mil pra pagar. E é isso que te motiva a levantar todo dia. Caramba, eu preciso trabalhar para pagar. Mas a gente tem que trocar. Isso são ações que a gente toma com base na emoção. E a gente tem que tomar ações com base na razão para o nosso negócio. Porque eu sempre falo, a matemática é uma ciência exata, diferente do direito. Então, assim, se eu faturo hoje, por exemplo, os 200 mil que eu falei, 5% é 10 mil reais, é essa parcela. Agora, eu tenho 5% de lucro líquido lá no final da linha para pagar? Quanto que é minha folha de pagamento? Quanto que é os meus insumos? Faturamento é ego. Não, André, e vou te contar uma coisa. Hoje eu tive uma reunião com a Carol, né? Então, gente, pra quem não sabe, o André cuida de todas as finanças aqui da nossa empresa. E muito bem, por sinal. E hoje a gente fez uma reunião estratégica, ele apresentou todo o balanço da empresa, né? O ponto de equilíbrio e tudo mais. E foi maravilhoso, assim, deu uma clareza pra mim. E aí eu falei que eu precisava comprar um equipamento novo, né? E até ela deu um exemplo lá. Se eu colocar... eu tô faturando tanto e a parcela daquele equipamento é R$1.000. Eu falei, é simples, a gente só vende mais R$1.000. Dela, não, senhora, não é bem assim. Aí ela mostrou um cálculo lá certinho, que para eu poder pagar, ter esse equipamento de R$1.000, eu teria que faturar 1.800, né, no mês. E eu falei, nossa, e a gente é tão, às vezes, não pensa nessas questões. Isso é um erro sim, na verdade, muito comum do empresário. Achar que para ele pagar uma conta de 1.000, ele tem que faturar 1.000. E na real é que margem de 100% não existe. Exatamente. E o custo, né, dos insumos para produzir aqueles bolos e doces e tudo mais. Então, assim, são coisas assim, justamente isso. Agora, você já entendeu esse jogo. Eu também não sabia. Entende? E geralmente essa é a real. Só que o que a gente não pode ficar é na inércia, enterrado na operação, o resto dos nossos dias como empresários e não buscar essa evolução, não buscar esse crescimento. Tenho certeza, você que está escutando a gente hoje nesse podcast, está buscando esse novo passo, essa consciência que foi assim que eu descobri algumas coisas, né? Pô, hoje eu sei uma parte disso tudo e tem uma outra parte que ainda não sei. Eu ainda não resolvi essa equação dos negócios, né? Espero um dia resolver, né? E daí sim, com isso vem prosperidade, vem abundância. Não que eu não tenha prosperidade e abundância, eu tenho prosperidade e abundância dentro do meu negócio. Talvez não tanto quanto eu queria ainda, né? Principalmente quando o assunto é finanças, né? É dinheiro, é grana no bolso. É porque tem algumas coisas, a gente vem de crescimentos bem fora da curva, sabe, Ju? E geralmente crescimentos fora da curva é sinônimo de caixa queimando, né?
Porque quando você fala em expansão, você tem que investir. Uhum. A gente fez uma expansão agora, recentemente, que foi mais de $500 mil na expansão. Então, realmente, como que você cresce caixa e cresce tamanho? É muito difícil as coisas se equalizarem. A não ser que você tenha um investidor, tem dinheiro, bala na agulha, para pegar e suportar uma operação como essa. Mas, de qualquer forma, vai entrar dinheiro externo dentro do teu negócio, né? Então, o empresário tem que ter esse cuidado também. Puxa, às vezes uma oportunidade pode se tornar um problema. Entende? Qual que é o meu momento de crescer? Qual que é o meu momento de expandir? Qual que é o meu momento de abrir a loja física e sair do online? Então, isso tem que ser muito bem planejado, porque o planejamento, obviamente, é importante para todo e qualquer negócio. Claro, não é que vai acontecer, mas a importância de você ter um planejamento é de que você consegue corrigir a rota facilmente quando as coisas saem do lugar. Não, e o que acontece? Em vez de eu comprar o equipamento, eu paguei o empréstimo. Olha aí. Então, eu fiquei pensando, poxa, o que será que vale mais a pena nesse momento? Aí eu fui fazer a simulação, né, do que dava o empréstimo, para quitação e tudo mais. Falei, poxa, é menos 1.800 todo mês, né, no meu caixa, que daí, de repente, daqui uns 6 meses eu vá conseguir comprar esse equipamento. As meninas vão ficar um pouco tristes comigo, que a temperadeira não vai vir ainda, mas calma, gente, logo vai vir. Sim, Mas assim, eu acho que são decisões importantes. Se eu fosse fazer mais uma dívida, porque daí teria que dar um sinal, aí financiar mais uma parte, talvez ia ficar sobrecarregar meu caixa, entendeu? Sim. Não, justamente, são decisões, justamente. Por que você está tomando as decisões? Porque agora você está tendo consciência dos números, está começando a enxergar os números. E isso muda o jogo, né? Pessoas, tá? Deixa eu contar, tem uma história bem legal de pessoas aí, né? Quando eu saí do meio militar, né, que lá era muito fácil, que nem eu te falei, das pessoas fazer o que precisava ser feito, um dia eu tava só eu e meu sócio, quando a gente iniciou. E eu falei, cara, você acha que eu lido bem com as pessoas? Ele falou assim, André, a gente vai ter um problemaço quando a gente começar a ter pessoas aqui trabalhando. Eu, por quê, cara? Porque você não sabe lidar com as pessoas, cara. Eu falei, rapaz, que bicho corajoso, cara. Tiaguinho, tava eu e ele, cara. 4 paredes, você acredita nisso? Que ele teve essa coragem, cara? Ele teve essa coragem de me desaforar, me desacatar. E eu falei assim, rapaz, pois bem, eu vou reescrever minha história, eu vou estudar isso aí. Então, nos últimos 4 anos, nos últimos 4 anos eu venho estudando comportamento humano, estudando as pessoas, por que elas não fazem o que precisa ser feito ou como deve ser feito, né? E nesse meio do caminho, Ju, eu descobri que nós temos um mundo particular. E esse mundo se chama nosso negócio. Nosso negócio é o nosso mundo particular. E ali as coisas acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Ou seja, com a nossa verdade. É uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta. Mas é aquilo que você tem como verdade, né? E no meio do caminho, até recentemente, a gente teve um feedback. E daí a pessoa pegou, tava eu e meu sócio, e no feedback ela falou assim, puxa, cara, não é por nada não, mas quando o assunto é pessoas, eu prefiro falar com você, André. Eu falei, rapaz, tome essa e agora? Quem que ficou bom nesse negócio aí? Porque eu realmente entendi que eu tinha um problema, né? Eu não conseguia lidar, não era uma habilidade que eu tinha, e eu precisei ir atrás para desenvolver. Então, o empresário hoje, ele precisa ter humildade também para reconhecer, cara, não sou bom nisso, deixa eu trazer alguém melhor, deixa eu estudar, deixa eu evoluir, porque realmente eu vou precisar dessa habilidade. E eu entendi, hoje tem 35 pessoas no time. E como descobrir que você não é bom com isso? Porque assim, aquele meio termo entre você ser um cara legal com as pessoas, porque eu sempre fui uma gente boa, digamos assim, né, com as pessoas, e trata bem os funcionários e tudo mais, mas é aquele meio termo de você saber cobrar, saber com que a pessoa, fazer com que ela faça o que precisa ser feito, ou até melhor, aquela entrega maior, tudo, proatividade, enfim. Poxa, onde que eu posso saber se eu tô errando, ou se o que eu preciso ajustar, enfim. Bom, se as pessoas não estão fazendo o que precisa ser feito dentro do teu negócio, ou estão fazendo, mas não é da maneira com que você gostaria, você está errando como líder, você está falando como líder. Normalmente é autorresponsabilidade. Sempre. Clareza sempre, na comunicação. Sempre, sempre. Se o teu time não está performando, a culpa é tua. Se o teu time está fazendo errado, a culpa é tua. Sempre a culpa é tua. Ai, dói. É mais ou menos assim, que nem no quartel a gente sempre falava, né, que a tropa é espelho do xerife. E é justamente isso. Se o teu time é um time que faz fofoca, esse é o teu espelho. Se o teu time é um time que não performa, esse é o teu espelho. Se não vende, é o teu espelho. Então, assim, realmente, quando a gente ocupa uma posição de líder, Ju, a gente está ali justamente para liderar e conduzir essas pessoas. Se a gente não está conseguindo conduzir essas pessoas, justamente nós temos uma deficiência. E como achar esse tom correto? Que momento que eu tenho que ser mais dura? Enfim, como que você é assim no teu dia a dia com as pessoas que tá dando certo? E o Thiago tá aqui E aí, Thiago? e ele vai validar isso daí. A minha cabeça funciona mais ou menos assim. Eu sou um cara super gentil, cortês e não falta educação com ninguém, né? Só que eu tenho algo dentro de mim que se chama clareza. Porque a clareza não dói, mas a falta de clareza vai doer. Então assim, Ju, você topa trabalhar comigo? Topo. Então beleza. Então a Ju, eu vou contratar a Ju, certo? E eu preciso que você pegue todo dia esse copo, vai estar aqui, Ju.
E todos os dias, na hora que você chegar, você vai pegar esse copo e vai colocar aqui em cima. Beleza? Certo. Você topa trabalhar por mim? Eu vou te pagar R$1.000 por mês pra você fazer isso? Beleza. Chega a Ju e ela pega e ela começa. E para começar, já tem um desequilíbrio aí na nossa relação. Já te explico por quê. Eu não acredito que relação nenhuma se sustente com desequilíbrio, tá? Seja ela matrimonial, seja ela nos negócios, aquele lado que só quando um doa, chega algum momento que esse desequilíbrio vai acabar com a sua relação, tá? Certo. Então, aonde que a nossa relação está desequilibrada? Quando você começou a trabalhar para mim, eu te paguei vale transporte, vale alimentação, você nem começou a trabalhar. Está desequilibrada essa relação, entende? Eu estou em desvantagem, mas aí você começa a trabalhar, beleza, entrou em vantagem. Daí, a Ju tá fazendo isso todo dia, todos os dias, conforme a gente combinou. Chegou no final do mês, eu vou lá e paguei R$1.000 pra Ju. Tá tudo certo, não tem nada errado. Beleza. Daí eu contratei o Thiago pra trabalhar pra mim também. E ele topou fazer a mesma coisa por você. E ele começou. Uma semana depois, ele viu que isso daqui tava aberto. E daí, tava entrando bicho aqui dentro da água. O que o Thiago fez? Ele fez isso aqui. Certo? Fechou o copinho e continuou fazendo o mesmo movimento. Já ganhou um ponto. Eu olhei e falei assim, cara, eu não contratei o Thiago pra fechar esse copo. Eu contratei ele só para fazer um movimento. Mas, vem cá, Thiago, tome R$100 a mais. Você entregou a mais. Você desequilibrou a relação comigo. Então, tome seus R$100 a mais. Daí a Ju chega, bate na minha porta, injustiçada. Fala assim, por que o Thiago ganha R$100 a mais que eu, sendo que eu faço a mesma coisa que ele? Não. Veja só, Ju. Você não faz a mesma coisa que ele. Faz 2 meses que você está aqui e o copo estava do mesmo jeito. O Thiago chegou em 2 semanas e ele resolveu. Então, você faz a mesma coisa, mas não do mesmo jeito. O que acontece, Ju, é que na real que todas as pessoas querem sucesso, mas poucas estão dispostas a pagar pelo sucesso. E o sucesso não é um passeio no bosque. Sucesso é desafiador, alcançar o sucesso. Sucesso é como uma corrida, só que é uma maratona, não é uma corrida de 5 km. Então tem um processo. Se você acha que você vai fazer só aquilo que você foi contratado para fazer, você vai sentar na minha cadeira de CEO, você está errado. Isso não vai acontecer comigo. E isso eu sou muito claro. E nem por causa disso que eu deixo de ser cortês com as pessoas e ser educado. Mas eu sou claro. Então eu falo assim, cara, eu quero muito que as pessoas queiram sentar na minha cadeira. Só que eu sempre falo que eu corro rápido. Então, cara, vai ter que correr no mínimo na mesma velocidade. Para que realmente a gente possa caminhar junto. Isso, Ju, eu deixo muito claro já desde o processo no inicial, no primeiro dia que o cara tá dentro do escritório. Meu irmão, aqui é para você, cara. Se você quer oportunidade, se você quer crescimento, aqui você vai ter. Agora, se você quiser inércia, talvez você não esteja no lugar certo. E não tem nada de errado. Porque aqui, no meu mundo, funciona dessa maneira. E as pessoas têm dificuldade em assumir de fato, não, esse é o meu mundo. Isso é a cultura da empresa. Essa é a cultura da empresa. O jeitão de fazer as coisas é a cultura da empresa. Pô, então lá é muito divertido, a gente se diverte, a gente dança, a gente brinca e tal. Cara, é justamente isso. Mas não entregou o resultado, tá fora. É isso. Por quê? Porque no final das contas eu tenho 35 famílias que dependem daquele negócio. Eu não posso penalizar 34 por causa de um. A minha responsabilidade é muito grande. E o empresário tem que ter essa consciência. Toda vez que eu digo sim pro cara errado, eu digo não pro cara certo. Uau. Você entende? Sim. Então, assim, tem que ser dinâmica essa troca. Se a pessoa não está performando, se a pessoa não está fazendo mais sentido para o teu negócio, a troca tem que existir. E você acha que está prejudicando essa pessoa? Negativo. Às vezes está abençoando a vida dela. Sim. Entende? A pessoa, o bom líder, Ju, é aquele que consegue levar o cara do ponto A ao ponto B. Porque talvez sozinho ele não consiga. Moisés foi um grande líder. Ele tirou o povo do Egito da escravidão e levou para a Terra Prometida. Ele conduziu essa galera. Esse é o papel de um líder. Conduzir as pessoas. E se você não está conseguindo dentro do teu negócio conduzir as pessoas, você precisa desenvolver essa habilidade de liderança. Porque eu acredito que o processo supera talento. E às vezes o cara não tem a estrela da liderança. Mas ele pode desenvolver sim essa habilidade. Ele pode, com muito treino, desenvolver essa habilidade de ser um excelente líder. Mas ele tem que ter uma referência. E eu consigo desenvolver essa habilidade em outra pessoa? Eu preciso de um líder na minha produção, na minha operação. Sim, consegue. Porque nem sempre eu tô lá, enfim. E como que eu desenvolvo não podendo estar presente full time ali, digamos assim? Tá. Cara, processo. Que nem eu falei, o processo supera talento. Mas tem algumas características que o líder ele tem que ter. Obviamente. Isso já meio que é nato? Ou assim, a pessoa pode se desenvolver? Eu pode tô vendo lá que eu tenho 3, vamos supor, eu tenho 100 pessoas na equipe, exemplo. E aí eu vejo que uma se dedica um pouco mais, etc. Eu quero dar oportunidade para ela. Mas, de repente, ela não tem alguma característica de liderança, alguma habilidade e tal. Sim. Tem algumas... Você consegue fazer alguns estudos de perfis, né, de comportamento, e ali ele consegue definir se a pessoa tem o perfil
obviamente, de liderança, Uhum. né? Toda pessoa pode ser um líder, toda, com muito treino, com muito esforço, né? Só que alguns precisam se esforçar um pouco mais. Lembra que eu falei do sucesso? Que o sucesso não é tão simples assim? Uhum. E às vezes o cara quer muito isso, só que ele tem uma trajetória, tem um caminho que ele vai precisar seguir aí. Uhum. Agora, ele está disposto a esse caminho? Isso é muito É importante. legal isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, puxa, sim, todas as pessoas têm capacidade de liderar pessoas. Sim, todas. Agora, tem alguns que têm uma facilidade, já é algo nato, já nasceram iluminados com a liderança, só precisa fazer alguns ajustes, e tem outros que não. Tem outros que vão precisar ter um esforço maior para ser um bom líder. Isso pode acontecer, ele pode ajustar? Claro que pode. As pessoas mudam, só que acontece que às vezes demora um pouco de tempo. E às vezes o teu negócio não tem esse time para esperar esse cara se desenvolver. Isso é importante. Não, André, o meu negócio tem o time, eu quero investir nessa pessoa. Beleza, agora ela quer realmente colocar essa intenção junto contigo, porque vai ser um trabalho feito a quatro mãos. Você vai colocar a intenção, só que ela também precisa colocar a intenção. Então, assim, os dois querem, beleza, vamos desenvolver você. Vai ser trabalhoso, vai ser desconfortável, porque o cara que tem uma dificuldade em, por exemplo, falar assim, viu, Ju, você consegue fazer aquilo ali para mim? Tem pessoas que não conseguem. Exatamente. Então, esse cara vai ter muito trabalho. Por quê? Porque em algum momento da vida dele, Ju, ele criou uma crença. Pode ser lá na infância, na formação do caráter dele, e as crenças, elas se formam na nossa cabeça através de duas modalidades. Ou uma forte repetição, ou uma forte emoção. Até ele entender isso, o que está causando aquilo dali para ele, porque tem um motivo, alguma coisa aconteceu. Que ele se calou, que ele não tem coragem de falar. Delegar, de pedir. Isso, alguma coisa aconteceu. Até ele entender isso, pode ser que demore muito tempo. E a pergunta é, o teu negócio tem esse time? Tem esse tempo para você desenvolver essa pessoa? Se tem, cara, acelere, que pô, vai ser um case e vai valer muito a pena. Agora, não tem, às vezes você coloca o cara numa situação desconfortável, de liderança, comigo, inclusive. você perde um bom profissional, que às vezes o cara é um cara operacional, o cara não quer liderar, mas na tua cabeça você olha assim e fala assim, cara, esse cara é um cara bom líder. Tá, mas você já perguntou pra ele se é um bom líder? Exatamente. Entende? E às vezes ele não quer, às vezes ele tá bom lá, fazendo o bolo dele, ele só quer fazer o bolo dele e ir embora pra casa e tá tudo certo. Entende? Então, é por isso que eu sempre falo, a Constituição Federal, nossa, ela fala assim, que é dever do Estado prover o lazer às pessoas. O que é lazer? Para mim, lazer pode ser pegar minha família e ir pra Disney. Para você, lazer pode ser que seja, sei lá, agora. Seja um lazer para você. E daí, o que é lazer? Então, o que é bom? Pode ser que seja bom para você, não seja bom para mim. Então, a partir do momento que eu balizo, eu defino assim, não, aquele cara tem que ser líder. Sim. Tá, mas e daí, meu irmão? Será que esse é o perfil? Será que você quer? Qual que é isso? Então, às vezes você coloca uma pessoa boa, né? Ali você acaba perdendo ela porque talvez ela esteja no lugar errado. Exato. E não é porque a pessoa é melhor funcionário, não falta, não atrasa, desenvolve as atividades certinho, que ela pode ser um líder. Né? Então, assim, bem no comecinho, quando eu fiz, abri a loja e tudo mais, tiveram pessoas que vieram comigo, que estavam comigo desde o início. E naquela... Foi com boa intenção, mas sem essa análise, né? Que na boa intenção de valorizar a pessoa, não, você vai ser confeiteira, você vai ser encarregada disso, tal. Ai, maravilha, tal. Só que não era o perfil, entende? E aí o que acontece? Você perde um braço direito, porque aí depois não tem como você rebaixar a pessoa, né? Então, e até tinha uma mentora de confeitaria minha, tudo, e ela falou, Ju, isso acontece muito dentro da operação, assim. Então, você quer pegar aquela pessoa que começou com você e promover ela, por exemplo, né? E aí ela não entrega, ela não sabe. Você não desenvolveu, nem você sabe, nem ela sabe. E aí você acaba perdendo uma pessoa incrível, né? Por falta de conhecimento e de perguntar simplesmente, né? Se ela realmente queria, enfim. Exatamente. E tem uma ferramenta muito poderosa, tá? Que quem está nos ouvindo aí pode utilizar para resolver essa treta dentro do teu negócio, tá? Só que assim, já adianto que dá trabalho fazer, tá? Dá um trabalhaço, que chama PDI. É o Plano de Desenvolvimento Individual. Como que funciona? Ju, tá aqui a Ju hoje. A Ju é formada no ensino médio, tem ensino superior, tem pós-graduação e aí tem algumas habilidades aqui, digitação, enfim, por aí vai. Tem várias habilidades da Ju, certo? Ju, aqui está o nosso plano de cargos e salários, que é uma outra ferramenta que você tem que ter dentro do teu negócio. Pô, André, mas eu sou tão pequenininho, eu tenho 3 funcionários, preciso ter PDI, preciso ter plano de negócio, depende para onde você está indo. Você quer ser grande? Então você tem que pensar como grande. Você, pensando como pequeno, você vai continuar pequeno. Então, assim, quer ser grande, tem que pensar numa estrutura grande, uma estrutura robusta. Então, eu tenho todos os cargos definidos dentro da minha empresa, assim. Pô, legal. Então, aqui, você entrou como analista financeiro pra gente, tá? Um exemplo. E aqui tem todas as suas habilidades.
As opções que você tem para ir, Ju, é que você pode ir para uma head de sucesso, você pode ir para uma head de operação, você pode ir para um consultor, beleza. Então, esse é a trilha, são os próximos passos que você pode ter aqui dentro. Só que para esses próximos passos, você precisa desenvolver essas habilidades que você não tem. Você está vendo? No PDI você mostra isso. Eu falei assim, realmente, eu não tenho, porque ela dá uma nota para ela. Eu falei, não, realmente não tenho, eu preciso desenvolver essas habilidades. Faz sentido para você desenvolver? Pô, faz, eu quero muito. Então, beleza, para onde você está indo? Eu quero ser uma head de operação. Então, você constrói um caminho junto com a pessoa, desenvolvendo ela e ajustando os ponteiros e corrigindo ela. Papel de líder. Ajustando a rota para que ela possa atingir o objetivo dela. Quando ela chegar lá na promoção, ela conquistou aquela promoção, entende? Não foi porque ela é legalzinha, porque ela é bonitinha, porque ela é boazinha. Boazinha minha mãe também é, e ela não trabalha comigo, entende? Então assim, ela chegou porque ela conquistou isso, então foi mérito dela, falou assim, cara, agora estou no lugar que eu escolhi, eu mereci e eu me preparei para estar aqui. Então é justamente isso, cara, você prepara o caminho e prepara a pessoa também. Não é simplesmente por uma demanda. Hoje as promoções que acontecem dentro do PIC, o pequeno e médio empreendedor, é mais por uma necessidade da empresa do que realmente um sonho ou desejo da pessoa que está na outra ponta. Entendeu? Ela não foi preparada para aquilo. Ela foi lá porque a empresa estava precisando. Cara, o cara é legalzinho, o cara é leal a mim. Foi promovido pela lealdade. E a pior coisa que tem é você promover alguém por lealdade. Acredite, eu já fiz isso. E tive problemas. Entende? Lealdade é algo que você não mensura. Realmente você não consegue comprar lealdade. Isso é muito valioso no mundo dos negócios. A questão é que lealdade não tem a ver com habilidade técnica. Então, se você precisa de alguém técnico, alguma pessoa que saiba fazer um bolo confeitado de uma maneira maravilhosa, então você tem que contratar alguém por isso, não porque ele é leal a você. Daí, para lealdade, você vai criar processos ao ponto que essa pessoa não tenha opções de escorregar, né? Mas se você contratar alguém para lealdade, no final das contas, o teu cliente não quer nem saber se o cara tá se importando com você, ele quer saber do bolo bem confeitado. Sim. Vai fazer sentido? E eu até vejo assim, se for algo por lealdade, uma vez que você pisou na bola, de repente aquela lealdade já vai embora. Porque ela vai, poxa, mas a Ju, né, como assim? Eu tinha uma expectativa tão grande a respeito dela, sempre admirei o trabalho e tudo mais. É porque amor e ódio caminham junto. É uma linha muito tênue. E é assim, você tá andando aqui, daqui a pouco você escorregou, puff, você virou a chave, já virou, cara, sabe? Ódio, entende? Então por isso que eu sempre falo, cara, não contrata alguém que você não pode demitir. Alguém que você tem um bom relacionamento, amizade. Isso inclui família? Pô, principalmente. Principalmente família. Então, assim, contrate pela habilidade. Não porque você é amigo, ou enfim, porque você, cara, na real é que se você tiver uma empresa, a não ser que você tenha uma igreja, alguma coisa, uma filantropia e tal, daí é outro esquema. Daí sim, né? Daí é diferente. Agora, se você tem uma empresa, você tem que contratar pelo resultado que a pessoa vai te entregar. Pô, André, mas esse pensamento é um pensamento meio autoritário ou meio capitalista, enfim, cara, quem abre uma empresa para não ganhar dinheiro? Pô, vamos parar de ser hipócrita, né, galera? É real é que todo mundo abre uma empresa para prosperar, para ganhar dinheiro. E para que isso aconteça, o que importa, a gente tem que olhar sim para a última linha. Então, e essa última linha envolve o quê? Performance das pessoas, performance do time. Então, as pessoas que estão ao teu lado têm que performar. Então, você falou assim, André, pô, mas como que você é? Você é bonzinho e tal, tal, tal? Cara, eu sou justo. Entende? Eu sou justo. Então, se você tiver uma entrega para mim a contento, a gente vai ser muito amigo. Se você não tiver uma entrega, a gente vai ter problema. E é assim que funciona. Então, é questão de justiça. E eu deixo muito claro, eu não escondo de ninguém. Até esses dias uma funcionária tem um pouco de medo quando eu vou falar com você, porque como que é que ela falou, Thiago? Ela falou que... Já vai tremendo na base. Não é isso. Ela falou que ela nunca sabe a minha reação. Se eu tô feliz, se eu tô triste, é uma linha constante, né? Foi isso que ela falou. E o bom líder é o líder imprevisível, na minha percepção. Porque quando Cristo entrou no templo, os caras estavam vendendo as coisas lá, ninguém imaginou que ele ia fazer o que fez. Mas a galera entendeu a lição ali, entendeu o recado, né? E a minha maior inspiração como líder é Jesus. Então, assim, eu sou um pouco imprevisível, realmente, nas minhas decisões, né? Eu sei a decisão, mas essa previsibilidade eu procuro me manter sempre neutro a respeito, justamente porque, cara, as pessoas têm que confiar em mim, independente de saber o meu próximo passo. Entende? As pessoas têm que me acompanhar porque elas acreditam em mim, né? Então, obviamente, que nem eu falei, né? Mais uma vez, quem trabalha comigo sabe e vai entender o que eu estou falando agora. Inclusive o Thiago está aqui, eu reforço que é um integrante do meu time. Não é algo ruim a imprevisibilidade. Justamente é uma questão de segurança que eu vejo para as pessoas. Puxa, assim, ó, aconteceu tal coisa agora, uma coisa ruim.
O André vai agir assim. Será que o André vai agir assim? Não, acho que não. Nossa, olha só como ele reagiu. Então você está sempre surpreendendo. Entendeu? Eu tenho uma linha. Né? Uma linha. Qual que é a minha linha de quando eu sinto a liderança? Constância e coerência. Eu vou sempre ser constante e coerente no meu discurso e nas minhas ações. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir tua voz. Então, quando você, na minha maior referência, que é Jesus, e pela passagem que ele teve aqui na Terra, Ju, ele foi constante e coerente a todo tempo. Ele não mudou o discurso, desde a sua aparição aos 33 anos até o final, até a crucificação. Independente de quem estava, na presença de quem estava ou com quem ele estava. Ele foi constante e coerente. Isso é uma característica de um líder forte. E sim, ninguém quer estar do lado de um líder fraco. A real é que as pessoas querem se sentir segura e elas querem saber assim, puxa, eu estou entregando os próximos passos da minha vida na mão de alguém que sabe o que fazer. Eu estou entregando, cara, a maior parte do meu dia, que quando o cara está trabalhando na tua empresa, ele está abrindo mão de estar com a família. Eu tenho caso lá em que tem as mães têm uma criança pequena, tem que deixar uma criança na creche. Entende? Estão abrindo mão de momentos em famílias, abrir mão de fazer coisas para si própria, abrir mão de abrir seus próprios negócios, porque elas estão confiando em mim, os próximos passos e o futuro dela. Essa é a real. Então eu não posso falhar. E a gente, como líder, tem um dever de conduzir essas pessoas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a minha verdade. Eu peço desculpa, peço licença, né, para falar, para compartilhar minha fé, mas é o que eu acredito. E eu peço direcionamento, eu peço sabedoria a Deus. Porque inteligência é diferente de sabedoria. Inteligência eu posso ler 1 milhão de livros. Se eu não conseguir aplicar, que sentido faz? Que nem a galera fala, a teoria prática é outra. E na minha percepção, a gente precisa ter sabedoria em como lidar com as pessoas. Porque o que é bom para você não é bom para o Thiago, o que é bom para o Thiago talvez não seja bom para mim, e a gente só consegue ter esse tato e essa verdade quando a gente tem sabedoria. Sabedoria é a inteligência aplicada. E isso não tem em livro nenhum. Entende? Isso eu linko como algo mais espiritual do que algo real e palpável. É muito louco isso, né? Mas eu sempre trago Deus para dentro do meu negócio. Eu sempre falo que ele está no comando, eu só sou o CEO mesmo do negócio, mas é dele. E eu tô lá, por enquanto ele achar que eu tô fazendo um bom papel, tô desempenhando um bom trabalho, tenho abençoado as pessoas, tenho servido as pessoas, eu vou continuar lá. Quando ele achar que não, ok, só me tirar também, não tem problema, cumprir o meu papel. Mas nós, na condição de líderes, na cadeira que a gente senta, a gente tem um dever social. A gente tem que melhorar as pessoas. A gente tem que servir as pessoas. Seja os nossos clientes internos, que são os nossos funcionários, ou seja, os nossos clientes externos. O dinheiro é bom no bolso e não no coração. Ele não pode reger as nossas vidas. Entende? Tem algo maior acontecendo. Tem um propósito maior acontecendo. E não vem com esse papo furado aí da internet. André, eu não sei o meu propósito. Claro, o teu propósito, nosso propósito é embutido dentro de nós, Ju. Já foi intrínseco quando a gente nasceu, tá lá. Eu acho que de todo mundo. De repente, servir pessoas, né? Cuidar de pessoas. Exatamente isso. Exatamente. Esse é o nosso papel principal. O resto é consequência. Você acha que uma maçã, ela nasce no pé, ela quer virar um piloto de Stock Car? Não é assim que funciona. E nós, seres humanos, é justamente isso. Se a gente foi feito a imagem e a semelhança de Cristo, e Cristo passou pela terra, ele fez uma coisa com excelência. Ele serviu as pessoas. E se a gente tem imagem e semelhança dele, qual que é o nosso propósito empírico? Servir as empírico? pessoas com o nosso produto, com os nossos clientes também, fazendo o melhor para eles. E também para os nossos colaboradores, né? Exatamente. E, André, como é que a gente faz para manter, né, essas pessoas? Hoje eu sei que tudo pode mudar, né? Qualquer momento. Hoje eu tô com funcionários, amanhã pode pedir a conta, já não tem mais ninguém, mudar a equipe, enfim. Qual que é a melhor estratégia para a gente manter? Claro que uma boa liderança é uma das, né? Mas eu quero manter minha equipe engajada. Quais incentivos ou benefícios? Você acha importante essa questão de benefícios? Falando de vales, alimentações, refeição, plano de cargos e salários, enfim. Você acha que isso é uma das principais coisas ou tem mais coisa aí que a gente pode fazer para manter uma equipe engajada e tal? Sim, tem, cara, vários mecanismos, né? Eu vou falar 3 mecanismos, assim, que eu acredito, né? 2 mecanismos e uma que é uma frase que me impacta muito, que foi o CEO da Hotmart, ele falou assim, viu, ao invés de você sair por aí caçando borboleta, cria um jardim ao ponto que elas queiram estar lá. Então todo mundo fala assim, pô, tem desafio em contratar, e realmente existe um desafio. Mas na hora que as pessoas estão dentro da tua empresa, você cuida delas? Então, esse é o primeiro ponto. Beleza, agora o que de estratégia eu uso para que o time se mantenha engajado? Primeiro, só o exemplo você acha que é suficiente? Não. Tá, eu tenho uma filha de 14 anos e ela me vê eu escovar os dentes todos os dias. E todo dia eu tenho que falar para ela assim, viu? Escovou o dente. Viu? Escovou o dente. E assim é o nosso time. Então, muitos empresários falam para mim, pô, André, mas eu dou o exemplo. Cara, o exemplo não basta, a gente quer irmão. que as pessoas adivinhem também, né? Exatamente. Ficam, né, enfim. Tem que ter cobrança. Tem que ser cobrança todo dia. O líder tem que ser o cara que cobra.
O cara que cobra. Tem que ser chato, né? Tem que ser chato. Tem que ser, como que é a palavra, Tiaguinho? O líder tem que ser, como que é? Que a Carol fala? É incansável. É uma palavra assim que cobra, assim, cobra muito. E tem que cobrar. Porque senão, cara, cada um vai com a sua verdade. Mas ali. a gente queria não precisar cobrar. Daí não tem como. Sabe por quê, Ju? Porque todo mundo tem uma verdade. E que todo mundo tem uma boa intenção. Isso é PNL. PNL fala que todo mundo tem uma boa intenção. Um casal, quando tá brigando, ele tem uma boa intenção. Eles querem resolver o negócio. E toda pessoa dentro da tua empresa tem uma boa intenção. Eles querem resolver alguma coisa. Talvez para elas, talvez para você. Mas a partir do momento que você não baliza esse comportamento, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua boa intenção. Isso é um BO. Entende? Então, primeira coisa, para você manter as pessoas no Twitter, você tem que balizar esse comportamento. Como que você baliza o comportamento das pessoas? Escrevendo a maneira com que elas querem se comportar. E isso chama código de cultura, código de conduta. Então, você tem que ter um código de conduta. O que eu tolero aqui? O que você tolera dentro da tua empresa? Você tolera fofoca lá? Não. Não. Você tolera o atraso? Não. Não. Deu uma engasgada, né? Você tolera a desculpinha? Então, assim, são coisas que você vai falando assim, na hora que você contrata a pessoa, que é o que eu faço, eu passo pelo código de conduta. Ju, vem cá, vocês vão trabalhar comigo, beleza, viu? Aqui a gente não tolera desculpinha, a gente não tolera mentira, não tolera... Beleza, tá bom pra você? Cara, não vai rolar, porque eu sempre me atraso. Beleza? Não tem problema. Ou assim, ele entrou e começa a se atrasar. Fala assim, viu? Você lembra disso aqui? Lembra da clareza? Isso é clareza. Então, já no primeiro contato. Isso é muito importante. Onboard. Onboard. O cara chega antes de ele começar, antes de ele sentar para trabalhar e faz onboard. Ele fica ali uns 2 dias, mais ou menos, só entendendo o comportamento, como que a gente pensa. E ainda meu sócio não liberou a grana para mim, mas eu quero liberar dinheiro pro cara no final do onboard. Estender um pouquinho, melhorar um pouco melhor ainda o nosso processo. Eu quero um onboard de 3 a 4 dias. E no final desse 4º dia, chegar com R$2.000. Falar assim, cara, pode ir embora. Tá aqui R$2.000, você não precisa trabalhar, é só você ir embora, caso você não queira. Oferecer uma grana realmente para ele, não quero. Entende? Justamente porque eu não quero perder tempo. Eu quero trazer a pessoa que realmente queira estar ali. Então, como comportamental, que a gente olha muito para isso e baliza de uma maneira muito séria, então assim, eu quero pessoas que sejam dispostas. Porque ensinar o cara a trabalhar, depois eu ensino. Eu tenho várias pessoas no time que sabem trabalhar, mas eu quero alguém que pense como eu. Eu vou olhar para o comportamento e depois a gente ensina o cara a trabalhar. Então, eu sempre contrato por talento e depois por habilidade. Primeiro ponto, então, baliza o comportamento dos caras através do código de conduta. Segundo, mecanismos de reconhecimento e premiação. Tem um livro muito legal que chama 5 Linguagens do Amor. E você já leu? Já. Legal. Então, você se comunica de amor de uma maneira. Eu outra, o Thiago outro, o rapaz da imagem outro. Se eu chego e só entrego grana pro meu time, é a mesma coisa que alimentar um leão com carne. Não tem fim. E às vezes, é aquele negócio, o cara entra na tua sala e fala assim, pô, André, eu quero um aumento, porque eu tô feliz, tô satisfeito, tal. Cara, você dá um aumento, 6 meses depois ela vai te bater na porta de novo. Porque aquilo dali é uma motivação. E a motivação é um estado de espírito, ela acaba daqui a pouco. Por isso que as pessoas começam o início do ano e falam assim, esse ano, na virada do ano, eu vou perder 10 quilos. Começa em janeiro e no dia 27, acho que dia 23, no Strava é considerado o dia da desistência. Nossa. Que é aqueles planos, 23 dias depois que vira o ano. Não sei se é exatamente 23 dias, mas é 20 e poucos. Exatamente, ou dia 17. Exatamente naquele dia, não chega a completar 30 dias, as pessoas começam a desistir dos seus planos que tinham feito a respeito. Vou fazer uma atividade física. Por quê? Porque elas são motivadas e a motivação tem um prazo de validade. Esses dias eu estava correndo, que eu estou fazendo os treinos, estou treinando para o Ironman, fiz uma besteira, apertei a mão dos caras e agora, né, vão ter que seguir isso daí. Eu estava correndo, era 4h20 da manhã, e os caras falaram, André, que motivação? Eu falei, cara, não é motivação. Cara, ninguém está motivado 4 horas da manhã para correr, ninguém. O nome disso é disciplina. Então a pessoa tem que ter disciplina e não motivação. A motivação vai acabar. Então as pessoas, quando você entrega algo que talvez não seja a linguagem do amor, você dá um estímulo. Você dá uma motivação. Isso vai durar um tempo e vai sair fora. O que eu faço? Tá? Eu tenho micro mecanismos na qual eu vou abarcando as 5 linguagens do amor. Eu tenho palavra de afirmação para o cara que quer ser reconhecido, eu tenho dinheiro para o cara que quer dinheiro, eu tenho, por exemplo, um jantar para o cara que quer momentos, quer experiência. Então, daí eu vou dissipando entre um jogo e daí eu vou reconhecendo a galera através de todos esses mecanismos. Então, assim, pô, tem o Vale iFood, tem uma moedinha que a gente dá lá com reconhecimento, tem às vezes que a gente reconhece a pessoa em público. E agora, né, a gente está com o movimento, esse ano, a gente vai revolucionar realmente a questão cultural do nosso negócio. A gente está vindo com uma novidade, né, Thiago?
Uma novidade que realmente eu tenho certeza que a gente vai emplacar, a gente vai consolidar a questão do comportamento humano com relação ao nosso escritório esse ano. Então a gente está vindo com um projeto, eu considero que foi uma inspiração divina. E se isso der certo, a gente vai emplacar, sem sombra de dúvida, a questão do comportamento humano, porque eu vou conseguir pegar quase todas as linguagens do amor, em um jogo. Uau. Entende? E a gente vai criar um mecanismo na qual a gente, tá bom, Tiago, eu não vou falar tudo. Aí ele já começa a ficar ansioso, né? É que, cara, o processo tá sendo bem difícil, essa construção, realmente, né? Envolve várias coisas, não só ideias, mas também estrutura, né? Uhum. Então, vai ser algo realmente que a gente tá olhando para isso. Tá olhando para as pessoas. Não existe outro caminho, Ju. A Grace, que é uma irmãzona minha de caminhada, ela fala, não existe outro caminho. O único caminho são as pessoas. E a gente entendeu esse jogo. A gente está investindo em pessoas, a gente está olhando para as pessoas, porque na real é elas que fazem a roda girar. O nosso maior ativo hoje dentro do nosso escritório não é produto. Eu não tenho uma máquina que eu aperto assim, beleza, hoje eu faço 500, amanhã eu quero fazer 1 milhão de unidades. Vou lá e corrijo, coloco mais insumo e aperto. Eu não tenho essa possibilidade. O meu maior insumo é um capital humano. E se eu não investir e olhar para isso, não vai rolar. Daí realmente as pessoas vão embora, as pessoas não vão ficar, as pessoas não vão engajar, então eu tenho que estar olhando para isso, não só para o meu produto, a minha entrega final, porque vai depender deles também. Mas não adianta só vender. Vender não é problema. Pô, André, você tem dificuldade em vender? Não tenho. Eu não tenho dificuldade em vender. A minha dificuldade é entregar. Entende? É justamente isso. Hoje, o prestador de serviço, onde que ele se arrebenta na entrega? Porque ele precisa de muitas pessoas. Tem mão de obra? Tem muita mão de obra, só que não mão de obra qualificada. Esse é o nosso desafio. A gente tem que treinar. Então, hoje, as empresas estão pecando nisso, não estão treinando o time. Ano passado a gente deu 24 treinamentos, a cada 15 dias esses caras estavam treinando. E esse ano a gente está utilizando mecanismos, a mesma coisa. Treinar pessoas. Pô, André, mas esse cara vai sair da minha empresa. Tá, mas e ele ficar? Se ele ficar, então um cara desqualificado? Então quanto custa isso para você? E a real é o seguinte, sabe o que é o mais desafiador, o mais louco disso, Ju, que eu vejo? O empresário ele fala assim para mim, pô, mas custa caro treinar o time. Eu falei, custa caro quanto, cara? Você sabe fazer o negócio. Você não sabe? Você que fundou isso daqui. Você sabe fazer tudo que fazem lá dentro com excelência. Você treina o teu time. Você não precisa trazer alguém de fora. Não precisa. Ah, André, não, eu tenho recurso, eu tenho amigo que pode trazer. Pô, beleza, traga. Agora, se você não tem, usa o que você tem. Faça o arroz com feijão também alimenta. Traz essa galera, faz treinamento. É o que a gente faz. A cada 15 dias a galera está treinando. E detalhe, eu faço meus treinamentos depois do horário. E não é obrigado. E eu vou revelar aqui esse segredo. Se meu time estiver escutando isso aqui, eu vou abrir a caixa preta e eu vou ter que falar isso aqui. O cara que não fica num treinamento, ele me manda um recado. Entende? Ele está me mandando um recado para mim. Porque eu preparo a estrutura, eu preparo o professor, eu preparo o material. Ah, mas é depois do horário. Tá, mas quem está ganhando nesse rolê? E eu estou ganhando, mas você também está. Lembra que eu falei do desequilíbrio? Eu não acredito no desequilíbrio, cara. Para mim, desequilíbrio não rola comigo. Eu sou um cara justo. E eu vou sempre ser justo. Então, o mínimo que eu preciso é que você também entregue algo para mim. E o que é algo para mim? Pô, entender que o sucesso tá no que eu faço nas horas vagas. Eu podia ir para casa assistir Netflix. Mas não, pô, deixa eu ver o que vai rolar nesse treinamento. Então, quando a pessoa não fica no treinamento, quando eu vejo que não tá... Claro, tem as justificativas, né? Pô, não tô bem, tenho filho para cuidar, é outro rolê. Mas quando a gente tem um acompanhamento e eu tenho um dashboard... O time tá vendo isso daí. Fazer o quê, Tiaguinho? Tem que falar, né? Não dá nada. Eu tenho um dashboard de frequência no treinamento. Eu sei quem fica e o percentual que fica. Justamente porque, como eu te falei, a gente tá fazendo uma troca. Tá mandando um recado. Pô, não fiquei? Beleza, entendi. Qual que é o jogo? E talvez esse cara, ou essa pessoa, e queira só uns 1.000. Não quero 1.100, que eu usei de exemplo agora. E também pra mim tá tudo bem. Só que quando essa pessoa chegar na minha mesa, Ju, e falar assim, André, eu quero um aumento, eu vou abrir aqui meu PDI, com a frequência dos treinamentos e tudo mais, e falar assim, cara, mas evolução de salário, ok, eu também quero, tá, mas você tem 20% de frequência nos treinamentos? Como que você acha que é justo? Na boa, você acha que é justo eu aumentar o teu salário, sendo que você não está evoluindo, a gente precisa evoluir nessa mesma proporção? E a pessoa não tem o que falar para você. Então, assim, eu dou comida pra quem tem fome, Ju. É isso. Caraca, hein? Fala mais, que eu tô só aqui observando. Tô aprendendo muito, gente. Vocês estão aprendendo demais, né? André, e como a gente tem muitas pessoas que
nos escutam em casa, que ainda estão em transição de carreira. Muitas pessoas ainda trabalham em outros empregos, fazem doces, bolos em casa, ou estão começando uma loja, um ateliê, e ainda estão muito pequenos, digamos assim, sozinhos. Como quebrar essa mentalidade da confeiteira, que foi uma dificuldade para mim também, para dona do negócio? Entendi. Fazer essa transição. Tá, isso é... Eu não sei se eu vou motivar as pessoas agora, tá? Não sei se eu vou motivar. Muitas verdades por aqui hoje. Absorvam, gente. Só aprendizado. Levem pro coração. Mas eu acho que, assim, algo que eu gostaria de ter escutado lá atrás, não escutei. Né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, assim, depende muito do que a pessoa quer. Pô, André, eu quero ganhar dinheiro. Não quero tirar férias. Não quero dividir riqueza com ninguém e eu quero vender o meu tempo com um limite. É isso que vai acontecer quando o cara empreende sozinho, certo? Por quê? Porque eu não posso parar. Se eu parar 30 dias, quem vai entregar? Minha empresa fecha, a não ser que eu tenha ficar caixa. doente, o que acontece? Ela fecha. Então, é um ponto positivo. Não vou precisar dividir o meu dinheiro com ninguém. Ponto positivo, né? Só que assim, eu nunca vou ter autonomia. Porque se eu parar, o meu negócio para. Eu nunca vou ter um crescimento, porque eu vendo hora. Eu tenho um limite. Eu sou uma pessoa. Eu tenho um limite de capacidade. Eu consigo fazer X bolos por dia. Então, assim, eu tenho uma capacidade máxima ali. Então, essas são as características de quem empreende sozinho. Agora, eu quero ter liberdade. Eu não quero ter um teto de faturamento. Isso envolve ambição. Não é ganância, é ambição. Sim. Eu quero poder fechar o meu negócio... Fechar não, né? Deixar o meu negócio rodando sozinho e viajar com a minha família. Isso são as possibilidades que o empreendedorismo, ter time, ter pessoas, vão te proporcionar. Então não tem certo ou errado nisso. O que eu quero? Como meu negócio, o meu futuro, o meu legado, o que eu quero deixar para trás? Porque a partir do momento que eu desaparecer daqui, o meu negócio vai continuar existindo. A Movie vai continuar existindo. Porque, eu tô aqui gravando podcast. Tem 30 e poucas pessoas trabalhando lá, entregando. Tem seus desafios? Claro que tem seus desafios. Acabei de falar aqui, gerir pessoas, finanças, equilibrar todo esse volume, né? Que nem eu falo meu sócio, a gente ganhava dinheiro quando era eu e ele. Entende? Hoje, a gente tem uma construção de algo maior. Então, vai chegar um ponto que é uma construção de toda e qualquer empresa. Nós somos muito jovens ainda para querer isso, né? Mas em que a empresa, ela simplesmente tem o lucro e você está fora do negócio, fora da operação. Isso roda. A gente vem trabalhando para isso. Desde o início da construção do meu negócio, isso é é algo que a gente tem em nosso coração. Então, a gente já está construindo o nosso negócio para que ele seja autogerenciável. Então, já está formando camadas de liderança tática, já está formando camadas de liderança estratégica para que a gente possa ir para o conselho. Então, se você tem essa mentalidade, não, eu quero aumentar, eu quero crescer meu negócio, ao ponto que isso daqui gere para mim receita sem que eu trabalhe, é um bom mecanismo. Né? Agora, não quero ter dor de cabeça, não quero me esquentar a cabeça, não é para mim, não quero gerir pessoas, não quero, às vezes, ficar a noite sem dormir, não quero trabalhar minhas 17 horas por dia. Então, cara, trabalhe sozinho. É o melhor caminho que você vai ter. Hoje eu já vejo que é o contrário. A pessoa que trabalha sozinha vai trabalhar 17 horas por dia. Porque eu era assim quando eu trabalhava sozinha. Eu acordava às 5, tinha que acordar antes das crianças, né? Porque senão eles acordaram, já era, sabe, né? Tem pequenininhos em casa. Então, eu acordava às 5 da manhã para poder atender aquela demanda, mesmo com casamento, ia dormir 2. Cheguei a dormir 2, cheguei a virar à noite. Então, não sei se na nossa realidade, na minha era assim. Então, eu trabalhava muito, muito mais. Claro que vinha mais dinheiro no meu bolso. Sim. Hoje em dia vem bem menos, né? Mas aí você trabalha até as 2 da manhã? Não, eu tenho liberdade, eu tenho entendeu? tempo com os meus filhos, eu fico toda manhã com eles. Estou resolvendo questões da empresa, mas eu estou com eles, vou em todas as atividades da escola. Viajei, esse ano foi o primeiro ano que eu viajei 15 dias com eles, então assim... É a liberdade que eu procurava. É isso. Né? Então... É isso. E lá atrás você já tinha isso na tua cabeça. Eu já queria. Por isso você foi empreender. Justamente porque você tem essa liberdade, você tem essas possibilidades. Então lá atrás, você já trabalhava fazendo, cara, eu preciso resolver isso. E como que eu vou resolver isso? Empreendendo, criando um negócio. Né? Então, realmente, tem seus desafios, né? Tem, da mesma forma que tem os seus malefícios, tem seus benefícios. É assim, que nem dizia o Jô Soares, né? Toda vez que você escolhe alguma coisa, você perde alguma coisa. Agora, o que eu estou disposto a perder, isso é muito importante. Que nem a galera fala hoje, assim, pra mim, hoje eu tô um pouco no meu verão, assim, já, sabe? Depois de
tanto esforço e tal. Então, eu tenho uma rotina de treino, eu tomo café todos os dias, quase todos os dias com a minha família, com a minha esposa e tal. Então, assim, trabalho hoje depois das 10h30 da manhã. Então, a galera me vê, às vezes, 11 horas da manhã andando de bike ou treinando, uma coisa, e fala assim, pô, André, que legal, tô começando um negócio, eu vou fazer isso também. Cara, não vai dar certo. Exatamente, isso é um ponto, porque a gente olha pro André e fala, nossa, eu quero ter meu negócio pra ter essa vida. Mas o que você já passou? Pois é. Pra chegar até aí? Infelizmente, a galera só vê o vinho que você toma. Infelizmente é isso. Então, se você hoje acompanha essa galera, pô, banheira de gelo, eu também faço, né? Banheira de gelo, tal, 4 horas da tarde, correndo no Parque Barigui e tal, cara, esse cara talvez já tenha trabalhado as suas 17, 18 horas, já tenha sacrificado a sua família, talvez esse cara, como é o meu caso, eu tô falando eu agora, tá? Talvez esse cara aqui, André, já tenha trabalhado essas 17, 18 horas, já assim sacrificou a tua família, já pesou quase 95 quilos, entendeu? Já sacrificou saúde, noite de sono. Eu já fiz isso. Só que isso tem que ter um prazo de validade. O desequilíbrio, ele tem que ter um prazo de validade, porque o equilíbrio nunca vai existir. Enquanto eu foco no meu negócio, a minha família vai padecer. Enquanto eu foco no meu negócio, talvez a minha saúde padeça. Então, assim, não pense que vai existir um equilíbrio entre tudo. Nunca. O equilíbrio é igual andar de bicicleta. Você parou de pedalar, você vai cair. Por mais que ele não exista, você tem que continuar pedalando e continuar buscando. Isso é equilíbrio. Então, assim, nesse momento, hoje, eu busco equilíbrio, mas ele não existe. Porque talvez o meu negócio estivesse precisando mais de mim. Sim. Mas eu não quero. Eu vejo isso também. Eu fico pensando, poxa, se eu tivesse na minha operação, né, eu lá confeiteira, a liderança dentro da minha organização da cozinha, com certeza teriam outro time e tudo mais. Mas foi uma escolha que eu fiz hoje também por conta dos meus filhos. Exatamente. Né? Eu quero acompanhar o crescimento deles. Sim. De repente, lá na frente a gente retoma, Exatamente. enfim. Então, acho que é muito de momento, né? Não é olhar o sucesso de determinado, né, pessoa e falar, não, minha vida vai se aplicar exatamente a isso. Porque cada uma tem o momento certo e as escolhas que precisam ser feitas. Exatamente, tem os timings de cada coisa, né, Ju? Eu tenho falado bastante pra galera, eu tenho atrasado minha vitória. Um pouco. Eu sei que eu tô atrasando. Eu falei exatamente isso. Falei, as coisas vão demorar um pouquinho mais comigo, mas vão chegar. Vão acontecer, exatamente. É questão de você entender isso daí. O time, uma mentora minha um dia pegou e falou assim pra mim, André, pense tudo que você mais deseja, quando o assunto é bens materiais. Eu pensei, falei assim, pensei, legal. Agora você conquistou tudo isso. Conquistei, nossa, que sensação maravilhosa. Só que você tá numa ilha deserta e não tem ninguém com você. Eu abri o olho e falei assim, rapaz, eu tô no caminho errado. Porque o que acontece, Ju? Nós empreendedores que temos essa veia dentro de nós, a gente caminha numa velocidade um pouco acelerada. Para quem corre vai entender o que eu estou falando agora. O nosso pace é baixo. E às vezes as pessoas que a gente ama não conseguem correr na mesma velocidade que a gente. O que eu fiz? Tá? Eu decidi concluir a minha maratona com um pace maior, mas concluir com as pessoas que eu amo. Entende? E eu sei que eu vou concluir minha maratona. Só que talvez num tempo maior. E tá tudo bem. Acontece o seguinte, que eu quero chegar lá do outro lado e ter as pessoas que eu amo junto comigo. Então, justamente uma característica que é uma consciência que o empresário ele precisa ter. Entende? Beleza, a que custo? Tudo isso. Tem um preço. E às vezes esse preço justamente cara, às vezes a família, a saúde do cara, entende? E se às vezes o cara abriu um negócio e ele tá olhando, não, agora eu vou curtir a minha família, às vezes o negócio não seja o time dele desse. Fala, tem uma conversa com a tua esposa dentro de casa, assim, amor, eu preciso de verdade que você cuide das crianças agora, pelo menos 6 meses, que foi o que aconteceu agora comigo em dezembro e janeiro. Falei, você viu, tudo isso que eu tenho feito agora, eu preciso que você dê uma segurada, pelo menos aí uns 60 dias. Eu vou precisar trocar a asa do avião sem aterrissar ele, porque eu tô com um BO na minha operação, eu preciso resolver, eu vou voltar lá. Você aguenta as pontas? Fique tranquilo, irmão. Clareza, meu amor. Vá lá resolver essa parada. Fui 60 dias, voltei, tá tudo certo. Então, assim, é negociação a todo momento. Você tem que negociar. Com a tua sócia de vida, com o teu sócio de vida. Quem que é o teu sócio de vida? É o teu marido. A minha sócia de vida é minha esposa. Então, você tem que negociar com eles. São teus sócios também. Mas meu marido não me apoia, né? Não tem essas... É sempre assim. Poxa, meu marido não me apoia aí. Vou, fico. Então, porque justamente às vezes não tem clareza nessa relação, né? A falta de clareza dói muito, né? Então, ter uma clareza dos dois ali, acho que isso daí é muito, muito legal. Uma negociação sempre é muito válida, né? Porque um casamento é um jogo na qual ninguém ganha. É isso. Então, cada um casa para servir ao outro. Então, e o casal tem que ter essa percepção, não é uma disputa, bem pelo contrário. Não é uma competição, bem pelo contrário. Ninguém vai ganhar nesse jogo. Então é justamente isso que precisa ter num casamento para que daí sim reverbere lá fora. Porque é impossível você estar bem nos negócios e não estando bem pessoalmente falando. Nós somos indivíduos, por isso que o nome já diz, indivíduos.
Não divisível do 2. A gente não consegue ser divisível por 2. Então, se eu tô com um problema lá fora, cara, vai afetar ali dentro. Se eu tô com um problema dentro, vai afetar lá fora. E é assim que funciona. Então, por isso que a gente tem que buscar essa conversa sempre com os nossos companheiros, nossas companheiras, para que a gente possa equalizar isso daí. E resolver acelerar. os BO de casa também, né? Claro, Porque claro. é sempre assim, quando tem alguma coisa acontecendo em casa ou dentro de você, não vai dar Não tem certo como, lá Ju. no trabalho, Não na tem como. empresa. Nossa, Aquele não papo dá. de que não, negócio aqui, vira uma chavinha. Cara, Não onde que vi. tá essa chavinha? Fala pra mim. Se alguém Não achou vira. essa chavinha agora, chama nós aqui, cara, que, ó, rapaz, você desenvolveu a fórmula do sucesso. Uhum. Deixa eu desligar a chavinha aqui, André pessoal, André marido, André filho. Pof, André empresário, liguei. Agora André empresário. Não existe isso, né? Esqueça, isso daí é papo das antigas. Não funciona, nunca funcionou, isso era mascarado. Uhum. A real é que não tem como. A real é que a gente é indivisível por 2. Então a gente tá ali junto, é uma mesma pessoa. E, assim, um conselho, né, que eu sempre dou pra galera, sempre falo. Cara, qual que é a minha prioridade hoje? Entre negócio, saúde. Cara, minha família. Minha família é prioridade. Porque É eu porque sei eles são que... impactados, desculpa te cortar, mas eles são impactados se eu estiver bem de saúde, se o meu negócio estiver bem, se a minha vida estiver bem, eles vão ser impactados diretamente. Exatamente. E tem outra coisa, Ju. Eu sei que, por exemplo, se a minha empresa hoje não der certo, se nada que eu estiver fazendo hoje der certo, eu vou voltar para casa e minha família vai estar lá. Minha esposa vai estar lá, meus filhos vai estar lá. Eu vou recalibrar as energias, vou apertar os parafusos e amanhã eu vou acordar e vou fazer de novo. Uhum. Porque aquele ali é meu porto seguro. É para ali que se der tudo errado eu vou voltar, vou encher o tanque de novo, vou calibrar os pneus e vou acelerar meu cockpit. Uhum. Então, por isso que hoje realmente a minha prioridade, eu sempre olho assim, se for para tomar uma decisão, essa decisão é primeiro Deus, minha família e depois vem os negócios. Então, não é uma verdade absoluta, né? É o que eu venho fazendo. Tem dado muito certo. Confesso para você que todas as estratégias que eu tive de vida até hoje, né? Que apesar de o chassi estar aparentando um moleque de 18 anos, né, Thiago? Mas chore, porque isso aqui é muito botox, né? Graças a Deus, hoje com tecnologia, a gente tem feito a minha caminhada aos 35 anos, que eu tenho 35 anos, me ensinou algumas coisas. Dentre elas é justamente esse reajuste quando o assunto, principalmente é família. Uhum. Olhar para a família como um valor principal meu, até porque eu participo de alguns movimentos na qual eles batem forte nisso, e que é os legendários, que então realmente é um movimento muito legal, e aquilo ali fortificou ainda mais, né, a parte da família dentro de mim, e me fez entender um pouco melhor também a minha liderança dentro de casa, da minha própria casa. Não adianta ser só um bom líder no trabalho, tem que ser um bom líder dentro de casa também. Faz parte disso, faz parte de todo o enredo, né? No final das contas, para que você tenha um sucesso, não só financeiramente, não só nos negócios, mas um sucesso como pessoa, como um legado. O nosso maior legado são nossos filhos. Depois que a gente morrer, eles vão ficar. Exatamente. Então, a maior construção de vida nossa são os nossos filhos. Então, eu preciso olhar para isso. Porque tem uma frase que me impacta muito e fala assim que tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Então não é sobre isso, não é sobre isso. As pessoas acham que, nossa, quando eu tiver aquela casa, sempre estão à espera de algo que vai vir. Mas você tá com o teu filho ali na tua frente para aproveitar cada momento com ele, tá? E às vezes esperando algo que tá lá na frente, que é só financeiro. Exatamente. Né? Igual você falou, se tudo der errado, eu vou voltar para casa e eu sei que tem gente lá, que a minha família tá lá. Mas e se você perder a sua família, quem que vai estar lá? Exatamente. Para te socorrer, para te apoiar, para fazer você ter uma nova ideia, um novo negócio, enfim. É o nosso porquê, né? Exatamente. Eu compartilho muito desse propósito. E quando você foca no que você não tem, você acaba perdendo o que tem. É isso. Quando você foca no que você não tem, você acaba perdendo o que tem. É bem isso. Isso envolve as pessoas que estão do teu lado. Geralmente. Cara, o que eu tenho aqui? O que é de valioso nisso? Pra que eu preciso olhar agora? Tô olhando muito porque eu não tenho, pro som e tal. E quem tá do meu lado? Será que a minha esposa tá feliz com tudo? Meus filhos e tal? Teve negócios, Ju, infelizmente, que eu passei, na qual os filhos, eles, infelizmente, empresas de muito sucesso e resultado financeiramente. E não conseguiram dar perpetuidade para o negócio, porque os filhos não queriam entrada na empresa. Sabe por quê? Porque viram os pais se degladiando uma vida inteira, porque viram os pais viajando, abandonando as crianças ali, né? Cara, entregavam tudo do bom e do melhor. Só que não tinha aquela presença, sabe? Aquela intenção como pai, como mãe, às vezes. E as crianças, hoje adultos, né? Eles não querem entrar na empresa. Porque eles falam, cara, isso daí é ruim.
Olha o que ele fez com a nossa família. Uhum. Então, empresas lucrando, cara, 100 mil reais por mês, limpo. É dinheiro. É bastante dinheiro. 200 mil reais por mês. O cara tinha condições de poder viajar com a família, de Com ter certeza. tempo com os Com filhos. certeza. E os filhos não conseguem dar perpetuidade ao legado, e às vezes as empresas começam a ver são vendidas, Uhum. né, por grupos, e daí vai ali e destrói toda aquela construção, sabe? Porque vem e coloca a sua metodologia, e às vezes a metodologia dela vai totalmente contra o que tinha na empresa. Uhum. Demite pessoas, enfim. Porque os filhos não querem assumir porque viram como algo ruim, entende? Então, será que isso é uma construção, de fato? Uhum. Então, isso eu refleti muito a respeito. Será que isso é sobre o que você falou no início, de nós, como empresários, deixarmos um legado, termos essa responsabilidade com a sociedade, né? E os nossos filhos, a nossa família, se eles tiverem essa percepção, pô, mas ter empresa é isso? Né? Eu não quero ter. Então, assim, não é sobre grana, né? Uhum. Então, você vê, porra, empresários muito bem sucedidos que os filhos falam assim, não, cara, sai fora, eu não quero isso. Eu não quero isso pra mim. Não quero, olha o que ele fez com a nossa família. Uhum. Então, cara, tomar esse cuidado, buscar esse equilíbrio, apesar de não existir na minha percepção, mas Uhum. continuar buscando para que possa realmente equalizar isso. E é difícil, esse dança dos pratos, Sim, super. bata aqui, ajusta ali, tal, mas faz parte do E jogo. tem que ter essa habilidade, né? Tem que ter. Tem que Essa skill, vamos dizer, tem que fazer parte do empreendedor. ter. Uhum. Mas se você tem família, sim, você vai ter que continuar sendo pai, vai ter que continuar sendo marido, vai ter que continuar... André, mas eu não aguento mais esse negócio, cara. Então, fecha tua empresa e vai trabalhar pra alguém. Você vai trabalhar suas 8 horas, vai bater teu ponto, vai embora pra casa e tá tudo certo, não tem dor de cabeça. Quer empreender, cara, é isso mesmo. Empreender é isso daí. Não pode romantizar esse rolê. Entende? É desafiador, é sacrifício a todo tempo, né? Pode ser que isso tenha um prazo de validade, eu não sei ainda, porque eu não cheguei lá. Uhum. Não posso dizer. Mas, pelo que eu observo, de pessoas que já atingiram, né, esse padrão, esse patamar, eu falo assim, é possível. Então, beleza, então eu deixo me inspirar nesses caras E aí. esse padrão, patamar que você fala, é a ponto de você poder delegar a operação, Sim. estar ausente, sem que Sim. as É coisas isso. rodando, Isso. funcionando. É isso aí. Sair do operacional 100%. tá um bafafá agora na internet sobre sair do sempre. operacional. Aham. Sair ou não do operacional, Sim, né? O sim. que significa sair do operacional? É assim, eu hoje te falando assim, bem real, operacionalmente falando, hoje talvez eu esteja em 10% no operacional, né? Uhum. Agora, um tempo atrás, em dezembro e janeiro, eu voltei 40%. Eu já estava a 10, voltei 40%, agora eu voltei para os 10 de novo por cento operacional. Então, Mas não é abandonar a empresa, né? não, tem uma diferença aí. Só Eu não pra chego lá. esclarecer isso. Quando eu falo operacional, a galera confunde. Isso é um tema Aham. legal para falar, né? Não vem, cara, você tá faturando 10, 20 mil, não vem com esse papo furado de sair do operacional, cara. Vai lá fazer bolo, vai lá, porque a empresa precisa de você nesse momento. A empresa precisa da tua essência, da tua identidade. Esse papo é um papo furado. Não, que tem que ser do operacional, não, cara. Você tem que transitar entre estratégico e tático, é diferente. Uhum. Se você não conhece a pirâmide de liderança, eu aconselho a buscar isso aí na internet. Existe uma pirâmide de liderança, então estratégico, tático e operacional. Na minha percepção, o cara hoje, o pequeno e médio empreendedor, ele tem que transitar entre o estratégico e o tático, não no operacional. Operacional, beleza, ir lá e colocar a mão na massa, dependendo do patamar. Se você está começando agora, mete a mão na massa. Se não, já está num nívelzinho um pouquinho mais avançado, você transita entre o estratégico, ou seja, um olhar para fora do negócio, e o tático. O que o tático faz? Ele converte as informações estratégicas para o operacional. É tipo assim, o estratégico, geralmente, Ju, ele tem uma dificuldade em falar com o operacional, com a ponta lá embaixo. Então, o tático, que é o meio da pirâmide, ele pega essas informações do estratégico, converte ao ponto que o operacional entende e executa. Uhum. Por São as isso que- metas. Exatamente. Então, tem as metas que vêm lá, que é top-down, vem do CEO, e o tático, que são os supervisores e gerentes, executam isso daí com o operacional. Uhum. É assim que funciona. Então, assim, a gente tem que estar sempre no estratégico, obviamente, mas de vez em quando transitando no tático, para ver se as suas ideias estão fazendo sentido e o operacional está conseguindo executar. Você não tá tendo um desvio ali Exatamente, que na pode ser, às vezes comunicação. acontece. Uhum. Então, assim, cara, tome muito cuidado em vez de delegar, delargar algumas situações. Uhum. Então, a galera tem delargado muito seu negócio. Não, agora já faturo 25 mil reais. Eu vou sair da operação. Cara, você vai se quebrar, você vai se arrebentar, possivelmente. Porque a empresa precisa de você ainda. A empresa precisa daquelas 17 horas de intensidade tua. Não é o teu momento. Não é o teu time. E não acho que, não, mas é diferente aqui comigo. Não é, cara. O olho do dono engorda o boi. É o olho do dono, não é a mão. A frase é o olho, não é a mão. Toda vez que você mete a mão na operação, você está colocando a mão. E não é essa a frase, é o olho. Então você dá as métricas, você olha, vê se aquilo está sendo executado. Isso é estar na operação. Uhum. A galera confunde muito isso. Confunde, não, agora eu saí, cara, o cara sai nunca mais, vou viajar, vou pescar, vou não sei o que, não olha mais o negócio. Quando ele chega lá, tá com o BOzão Tá na mão. tudo quebrado.
Entendeu? Porque ele saiu da operação de uma maneira correta. Então, isso tem um prazo de validade, tem um processo, já tem uma liderança estruturada, já tem processo estruturado dentro do teu negócio. Entendeu? A empresa já tem uma máquina de venda que funciona sem você, porque geralmente é o empreendedor, o empresário que é o maior vendedor da empresa. Sim. Então, quando eu saio, o que acontece? As vendas, já tem uma máquina de venda rodando, já tem um processo, já tem um time tático pronto. E isso é aplicado ao nosso segmento? Com certeza, Também? todo e qualquer segmento. Ju, todas as empresas são iguais. E se alguém falar diferente disso, está mentindo, e eu garanto e provo. Se você pegar um balanço agora da Ambev, um balanço da Varg, um balanço de uma empresa que é listada na Bolsa de Valores, ela é regida pelas normas internacionais de contabilidade. Da mesma forma que a tua empresa é, pelas mesmas normas. Então existe um padrão, todas as empresas são iguais. Pense um bolo. Vai a farinha, o trigo e tal para fazer aquela massa, certo? Pode ser que com a mesma massa você consiga fazer todos os bolos da tua confeitaria. O que vai mudar? É a cobertura, é o recheio. É isso que muda os negócios, a cobertura e o recheio. A essência é tudo igual, é o esqueleto. Então você tem que entender, os livros que trazem literatura, as estruturas de negócio, se você aplicar aquilo dali, vai funcionar em qualquer lugar, desde que seja testado, obviamente, né? Só que o que eu gosto? Eu gosto de entender o que um cara tá falando, o que o outro cara tá falando, pô, fez sentido, não fez sentido, e montar a própria maneira de fazer as coisas. O teu próprio jeitão de fazer as coisas. Por exemplo, eu leio o Jorge Paulo Lemann, entendeu? Que, pô, foi o CEO da Ambev. Tem como questionar o resultado do cara? Não tem como questionar o resultado do cara. O cara é brabíssimo. Agora, como ele fazia as coisas, cara? Todo mundo sabe a quantidade de ação que a Ambev tem. Era chicote nas costas, era loucuragem. Então, algumas coisas são muito boas, né? Eu pego isso e outras não. Então você tem que criar seus mecanismos ali de gerir o teu próprio time. Mas, na hora que você sair do processo, esteja estruturado. Sair da operação, esteja estruturado, com processos muito bem desenhados, com um time tático muito bem definido, com uma máquina de venda rodando. Daí sim você pode se dar o luxo de começar a sair, de começar a pescar numa terça-feira, né, Thiaguinho? De começar a andar de bike 11 horas da manhã. Não que o meu processo seja 100% redondo. Não, isso está longe disso. Recentemente a gente gastou uma grana, gastou mais de 50 mil reais e continuamos mapeando o processo dentro da empresa. A gente trouxe uma empresa para mapear o processo. Então a gente está no processo ainda de essa estruturação. Mas eu estou bem tranquilo, bem calmo quanto a isso. Eu gosto, eu sou novo para me aposentar. Quero trabalhar mais uns 5 anos ainda. Né, Thiaguinho? Até os 40, mais ou menos, tá bom já, né? Então eu tô com calma. Tô com calma para fazer esse processo. Já tem outros negócios também que já estão rodando aí em paralelo com a Move. Justamente porque, cara, se tem uma coisa que o empreendedor tem também é um fogo na orelha. Mas gosta de se incomodar, cara. Gosta. Meu marido que fala, o que você vai inventar agora? Né? Confeita, podcast, loja, tá? Não, é isso mesmo. É isso. O empreendedor gosta de se incomodar. Então, vê alguma coisinha, deixa eu me incomodar com isso daí, que já tá começando a dar certo aqui. Deixa eu me incomodar com alguma coisa. É uma característica, não tem como fazer. Sim, verdade. André, obrigada por ter vindo. Gente, eu ficaria mais umas 2 horas aqui, vocês. Maravilhoso esse bate-papo, né? Tem Aprendi resenha. demais aqui. Massa. Obrigada, viu, André, por ter vindo, por ter contribuído conosco, né? Eu acho que isso faz muito parte da sua missão, né? Por isso que tem o seu pod, a gente nem falou tanto do seu podcast, mas eu acho que você consegue fazer isso muito bem. Gratidão. Né? Obrigada por também ter ido no Confeita, né? Foi palestrante da nossa segunda edição do Confeita. Admiro muito você como pessoa e o seu trabalho. Eu gosto muito da forma como a Move trabalha. Nos servem demais. Eu adoro essa energia que você tem. O seu time passa isso, né? Sempre excelente dia, Ju, vamos conversar, vamos resolver. Então, realmente, é aquilo que você falou, né? A equipe é espelho do dono. Sim. Então, te agradeço demais por ter contribuído aqui conosco. Massa, eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo convite. Parabéns pelo movimento, né, que você tem feito. Realmente é um grande movimento, né? Confesso que me inspira. De verdade mesmo, tudo isso que você tem feito aí em Curitiba, região, então realmente continue, realmente esse é o caminho, é aquilo que a gente foi projetado para fazer, você tem servido as pessoas, você está posicionando esse mercado de uma maneira diferente, está sendo bem disruptiva mesmo, então continue fazendo, continue acelerando, conte comigo sempre nessa jornada, tá? Então foi um prazer estar com vocês aqui, espero realmente que tenha servido, tenha abençoado a vida de todos aqui, e também como o meu head de marketing está junto comigo, eu vou pedir que se você quiser saber um pouco mais, a gente está fazendo, né, me segue nas redes sociais, André Castro, CNT, e o podcast chama Negócio em Jogo. Podcast. É isso, Thiaguinho? Tá em todas as plataformas de streaming, inclusive no YouTube. Então é isso, galera. Gratidão, Ju, mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns pelo movimento e bora. Vamos fazer, nunca vou esquecer de uma coisinha que você falou, só tem que fazer um aspas aqui, um parênteses. Quando eu fui lá na Move, e eu tava naquela dúvida com a segunda edição do Confeita, aquela loucura. Lembra de que uma vez eu falei, eu tô sozinha aqui e tal, fazendo acontecer. E você falou, Ju,
bora lá nessa segunda edição, vai dar tudo certo. E se prepara, porque a terceira edição vai ser para consolidar, né, o evento. Opa! Você já profetizou ali naquele Massa, momento e, massa. assim, eu vejo isso, né? A Legal. terceira edição do Confeita veio para consolidar. Estamos com 2 dias, né? Fechados 27 e 28 de agosto no Espaço Torres, não com vários, não vou falar aqui porque ainda é segredo. Vários chefes aí renomados pelo Brasil confirmados. Legal. Então, assim, vai ser a maior e melhor edição do Confeita. E essa Edição, né? sementinha ficou plantada, eu nunca vou esquecer disso. E eu Massa. repito isso constantemente. Sim, massa consumado está. Então eu creio nisso. Obrigada, Então bora, obrigada. vamos fazer esse movimento. Show. Gente, então vamos ficando por aqui com mais um episódio do Pode Confeitar. Eu estou aqui suando, emocionada, com tanta sabedoria aqui do André. Agradeço demais, né? Já conversamos, né, sobre isso. E, pessoal, continue acompanhando o Pode Confeitar. Aqui a gente traz conteúdos transformadores para vocês, vivência mesmo, empreendedorismo de verdade, nada de balela. É tudo aqui que você precisa para que você possa crescer e desenvolver na sua vida, tá bom, gente? Porque aqui você sabe que você pode confeitar.